tarde, galera. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, Neide. Boa tarde, Neide. Sim, estou te ouvindo. Já está conseguindo visualizar minha tela? Sim. Não. Para mim tá tudo preto. Tudo preto? Espera um pouquinho. Eu já compartilhei, mas às vezes dá falha no Teams, por isso que eu pergunto para vocês. Eu estou colocando aí no bate-papo que a gente precisa organizar os nossos grupos para a apresentação do trabalho dos inumeráveis. Então, eu quero que vocês mesmos me ajudem a organizar. Que vocês tenham a afinação de vocês, tenham mais facilidade, fique mais fácil. Conseguem visualizar agora a tela? Ainda não. Para mim, não. Tá. Agora foi. Tá aparecendo? Beleza. Agora, sim. Com duas frases do Ferreira Goulart, que nós vamos falar dele hoje. Dividido por turno. Então é o seguinte, nós precisamos organizar nossos grupos. Eu coloquei aí no bate-papo, então antes de qualquer coisa, né, o pessoal ainda está entrando, está movimentando, vocês podem ir já pensando e me ajudando. Vocês já têm os grupos ou aqueles colegas em que vocês têm mais afinação, mas eu preciso que vocês me ajudem a inserir quem é novato também nesses grupos, beleza? Então o que eu preciso? Primeiro eu vou repetir o que é o trabalho, para vocês se inteirarem. Na aula passada, nós tivemos um convidado especial, que foi o Matheus, né? Matheus Teixeira, que faz parte da equipe integral. E ele falou para a gente sobre o projeto Memorial Inumeráveis. Falou que ele faz parte, que ele é um jornalista voluntário, né? E apresentou duas histórias, né? Sobre, que fazem parte do memorial. A história da Fernanda Torres, que foi lida lá naquele trechinho da live com a Anitelli, e a do Fernando, que foi lida no Fantástico pelo Neila Torraca. Vocês estão lembrados disso? Todo mundo está lembrando? Para poder se inteirar do que é? Estão lembrando, gente? Hein, galera? Me deu feedback? Lembra aí da visita do Matheus à nossa live na sexta-feira? Sim. Então a proposta para o F3 é produzir áudios dialogando com os inumeráveis. Então, em grupos de até 4 componentes, mas organizados por sala, que foi o que eu coloquei no bate-papo. Ou seja, o F3A vai ficar junto, o F3B vai ficar junto, o F3C vai ficar junto, certo? Eu preciso de até 4 componentes. Pode ser 2, pode ser 3 e pode ser 4, ok? E o que vocês vão fazer? Vocês vão visitar o site do Inumeráveis, Memorial Inumeráveis, lá no site mesmo, porque no Instagram vocês vão encontrar só os epitáfios, como o Matheus mesmo mencionou pra gente, eu acho que vocês estão lembrando. O epitáfio, o que é? São frases curtinhas homenageando essas pessoas que se foram. Vocês vão escolher uma história e vão recontá-la em áudio. Podem colocar um efeito especial, pode colocar uma música, né? Vamos supor, a história é muito grande, então vocês vão ter que reduzir. O áudio de vocês tem que ter no máximo 2 minutos, certo? Então, deixa eu até colocar aqui. Os grupos deverão gravar os áudios, escolher as histórias e gravar os áudios, né? Que deverão ter no máximo 2 minutos. Oi, Karine. Oi, Neide. Tá dando eco. Tá. É pequenininho. Uai, olha aí, tá. Melhorou agora. Melhorou? Sim. Neide, Diga. é o seguinte, eu posso conversar com os meninos? Pode, claro. Saudade deles, não tô vendo ninguém. Pede eles para abrir as câmeras, mesmo vocês ficam tímidos. Tem alguém aí? Abra as câmeras, gente, para ver a Karine e a Karine ver vocês. Ela mandou isso. Então, olha só, pessoal. Eu tô achando engraçado que continua dando eco, Neide.
um pouco, mas melhorou um Tá pouco. dando eco, dando eco. Para você está mais ainda? Tá bem com bastante eco. Seu celular tá ligado, não, junto? Porque o meu acontece mais. Não. Ô, Luan, Não, Luan, olha homem, só, tá velho. vendo? Deixa ele comer, gente. Pronto, né? Ainda tá dando eco pra mim. Ficou esquisito. Tá esquisito. Se você estiver usando caixa de som, aí ele meio que pega a da caixa de som e fica refletindo pro microfone de novo. Por isso o microfone. Se for de fone, é melhor. Então desliga a caixinha, mas aí você não vai. Mas se eu desligar a caixa de som, eu não ouço vocês. Mas aí você tem algum fone? Não tem. Ah, então Já tem que ficou ficar sem mesmo. eco. É, tá sem Agora eco já agora. ficou sem, agora já Agora ficou fica sem. sem eco. Melhorou, não melhorou? Melhorou. Então, olha só, pessoal. Ei, meninos. É, Adriana. E Adriana? Saudade de vocês, hein, Neide? Ei, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Então, pessoal, a gente, quando saiu, né, para quarentena, a gente fez um combinado com vocês em relação às avaliações específicas do grupo C, né? A gente havia dito que vocês poderiam refazer as avaliações quando a gente retomasse. Porém, a gente está, né, aguardando esse retomar e nunca que acontece. E a gente precisa finalizar as nossas avaliações para a gente ter a nota da unidade letiva. Então, o que a gente vai organizar? A gente vai fazer o grupo C, né, que valeu 10 pontos. Todos vocês, inclusive os que haviam feito a avaliação lá atrás, nós vamos aproveitar a nota maior. Então, se você fez agora de novo e a sua nota lá atrás foi melhor do que esta de agora, a gente mantém a lá de trás. Se você fizer e tirar uma nota maior agora, a gente mantém a que você tirar agora, ok? Então, nós vamos aproveitar Mas aqui só uma a dúvida. nota maior. A matéria vai ser, tipo, incluindo a aula online? Vai ser antes da aula online ou depende do professor? Espera aí. Vou aumentar o som aqui. Pergunta de Repete a novo. pergunta, Luana. Aqui, ó, a matéria que vai cair nessa prova vai ser, incluindo a que caiu na aula online, é só antes da aula online ou depende do professor? Calma lá que eu vou explicar tudo, tá? Vocês aguentam aí, depois vocês vão fazer perguntas. Então, essa primeira parte que eu expliquei, que vocês todos farão, ficou entendido, não ficou? Todos farão. Quem já havia feito, faz de novo, para a gente aproveitar a nota maior, ok? Essas avaliações, elas vão acontecer esta semana, de quarta a sexta. Antes, vocês faziam todas elas num único dia. Nós vamos, ao invés de colocar todas lá na sexta, nós vamos subdividir entre quarta, quinta e sexta, olhando as datas, os horários dos professores. Então, por exemplo, F3 não. Segunda, quarta, quinta e sexta. E o que a gente sabe? Que foi a de cultura inglesa, a de geometria, de LPT com a Roberta e biologia. Biologia, eu tô doida, né? A de ciências. Então, pessoal, essas avaliações serão as que vocês farão, certo? E aí, vai fazer dentro do horário do professor. É claro que algumas delas, por exemplo, geometria, que às vezes demora um pouco mais para fazer, nós vamos ampliar o horário, ok? Então, eu vou mandar o calendário bonitinho para vocês. Cultura ficou na quarta, geometria na quinta, LPT e ciências na sexta-feira, beleza? Aí, organizando isso aqui, vocês farão essas avaliações e terão também as outras aulas normal, porque já que é dentro do horário do professor, aulas normais, faz a avaliação, continua ali normal. E o que acontece? Essa matéria é a primeira matéria lá atrás mesmo, que vocês estavam vendo. Por quê? Sempre que a gente faz avaliações, não é cumulativo. Então, os professores, essa semana, vocês vão pedir para que eles façam revisões com vocês dessa matéria, ok? E aí, eles vão buscando, vão trabalhar com vocês, adequando ao tempo que eles vão ter.
Então, não vão ser provas grandes, difíceis, nada disso. Até porque tudo que vocês vêm fazendo da agora, né, mais recente, essas vão cair num outro grupo de provas que nós vamos ainda agendar para vocês, para a gente finalizar a primeira unidade letiva, ok? Então, as atividades que vocês fizeram, os exercícios, tudo a gente vai avaliar. Claro, de forma que a gente não vá sacrificar vocês também. Beleza? Agora, vamos lá. Tem dúvida? Tem algumas perguntas aqui no chat. Estão falando aqui que já fizeram essa prova, eles vão fazer novamente, não é isso? Pelo que você falou? Isso, para aproveitar. De repente, você se sai melhor agora, você fica com a nota melhor. Isso. A matéria também você já falou. Mais alguma pergunta, galera? Vocês estão ouvindo aí? Nenhuma pergunta? Nenhuma? Tem certeza? Então, eu vou enviar para vocês ainda hoje. O Ítalo mandou no chat que travou quando falou os dias. Para Mandou repetir o quê? os dias? Tá, os dias eu vou mandar hoje à noite aí hoje à tardezinha eu tô mandando para vocês. OK? A organização, como que vai ficar, tudo arrumadinho. Deixa eu ver. Peraí, tá? Mais perguntas? Não, né? Então, acho que ficou claro, né, Neide? E aí, qualquer coisa a gente vai enviar hoje para vocês, né? Se precisar de mais detalhes, amanhã a gente entra de novo durante alguma aula para explicar melhor para vocês, tá? Aí vocês mandam lá na coordenação, olha, tô querendo mais detalhes sobre. Aí a gente entra, eu, Adriana, nós entramos e explicamos para vocês. Combinado? Eu tenho Ok? uma dúvida. Diga. Eu acho que você não falou por qual plataforma que vai ser. Ah, foi mesmo. Ótima pergunta. As avaliações, elas serão pela plataforma Plural. Então, o professor vai elaborar, do mesmo jeito que vocês andaram fazendo atividades, às vezes com o professor no horário da aula, aquele mesmo esquema, certo? E o que vocês têm que ficar atentos? Que quando a gente recebe os relatórios, a gente consegue visualizar quantas vezes vocês saíram, quantas vezes entraram ali durante o processo de atividade, né? E aí a gente tem todo o relatório, quem fez, quantas fez, o tempo que gastou para fazer cada questão. Então, a gente vai observar e analisar esses detalhes também, tá bom? Então, vai ser pela plataforma Plural, combinado? Esses detalhezinhos também, hoje, junto com o horário que eu for encaminhar, eu já vou colocar para vocês. Ótima pergunta. Mas... Então, eu acho que não, né, Neide? Acho que tá tranquilo. Então, beleza. Então, pessoal, um grande abraço, um beijo, tá? E nós vamos fazer de tudo para estar mais vezes com vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau, Neide, obrigada. De nada. Tchau, Karine. Tchau, Karine. beijão. Galera, enquanto a Karine tá fechando o Teams, que leva um tempinho, eu acredito que não tá compartilhando a minha tela mais, porque tá em outra tela aqui. Tá compartilhando, tá compartilhando. Ah, não, parou agora. Parou? Então é o seguinte, eu vi que tem algumas pessoas perguntando aí, ela vai mandar para vocês, mas eu anotei enquanto ela falava, que é hábito meu, cultura inglesa vai ser na quarta-feira, geometria na quinta e LPT e ciências na sexta, tá? Porque vocês falaram que parece que deu alguma falha na fala da Karine na hora que ela estava falando a organização das datas e tudo mais, tá? Agora eu preciso que vocês me ajudem a organizar os grupos. Primeiro, F3A. Eu quero que vocês coloquem para mim no chat, aí no bate-papo, o grupo para mim, para poder ficar registrado. Até 4 componentes, certo? Então, vamos supor, F3B, eu sou do F3B, eu não posso colocar, nosso grupo já está formado. Pode colocar também, mas coloca para mim F3B e o grupo que é. Que eu vou abrir o bate-papo depois e vou passar isso tudo para minha organização, tá? Lá na sexta-feira é que nós vamos apresentar. O que vocês vão fazer? Vocês vão, primeiro,
organizar os grupos. Depois do grupo pronto, definido com vocês os grupos, vocês vão entrar lá no site do Inumeráveis, o grupo de vocês vai fazer um pequeno grupo de WhatsApp, sei lá, ou às vezes pelo próprio computador, até pelo Teams dá para fazer. Vocês vão escolher um formato que fique melhor e mais fácil. Esse grupo vai trocar ideias, vai trocar mensagens e vai combinar. Entrar ao mesmo tempo, entrar junto, escolher uma história lá do Inumeráveis. Com a história definida, vocês vão ver qual é a estratégia para gravar o áudio de vocês, certo? O Ítalo está falando que só pegou a de quarta e de quinta. Quarta-feira, cultura inglesa. Quinta-feira, geometria. Sexta-feira, LPT e ciências, certo? Então, olha, vamos tentar fazer o grupo por sala. F3A, vamos me ajudar aí a organizar os grupos. Quem tem aí mais afinação, tem mais facilidade, procure inserir quem é novato, quem está chegando agora. Então, Neide, aqui, Diga. eu, o Samuel e o Antônio, a gente já... Tem hábito de fazer. A gente já tem hábito de fazer junto, só que falta uma quarta pessoa, pelo que você disse. Então, pode convidar alguém ou pode fazer vocês três, se vocês quiserem fazer também, certo? Se vocês quiserem agregar mais alguém, colocar mais alguém, especialmente um novato, é importante. Porque às vezes a gente, ao fazer o grupo... Eu já sou novato. Então, mas você já tem inserido, que ótimo. Então, pode ser o trio, tá? Então, coloca o nome de vocês três para mim, Antônio. Você, o Samuel e quem mais que você disse? Não, eu sou Luan, daí o Samuel e o Antônio. Ótimo. Então, coloca o grupo de vocês formado pelos três mesmo, não tem problema não, tá ótimo. Ó, já tem alguns grupos organizados aí, ó. Lívia, Laura, Thales e Gabriel, parece? Isso. Eu sou do F3C, ainda não tenho grupo. O Ítalo precisa de um grupo. O pessoal do F3C que está organizando o grupo lá, ó, vai pensando e vai inserir o Ítalo para mim, tá? Vão convidando uns aos outros. Aí tem mais um, Luan, Samuel e Antônio. Ótimo. Vão mais, gente. Mais algum grupo do F3A aí? Enquanto isso, vocês vão dando uma olhada nas minhas frases aí, enquanto vocês vão pensando. Porque eu sei que nesse meio tempo vocês às vezes estão combinando com alguém, trocando ideia. Convida uma pessoa que é novata, por exemplo, a fazer parte do grupo com vocês. Vão trocando ideia aí, que eu acho importante. Eu quero ver também como é que nós vamos passar as notas, né? Todas as notas foram corrigidas, mas eu não acho legal divulgar aqui. Aí fica um vendo a nota do outro, é desagradável. Mandei para a Rita, eu acho que vocês vão ter o boletim, por isso que a Karine quer esse fechamento das notas. Ó, mais um grupo, agora do F3C, ó. 2 do F3C. O F3B também pode ir se organizando e colocando para mim, só não vale repetir componente, tá? Porque aí eu vou passar isso bonitinho, organizar no diário, e à medida que vocês forem apresentando para mim na sexta-feira, eu já vou pontuando os grupos. A apresentação e a valorização de vocês. Tentem pensar em efeitos especiais, colocar um fundo musical. Se quiser, sei lá, pensar na ideia do podcast, que eu gosto muito, de não ter imagem nenhuma e trabalhar só a questão da entonação e da voz, é válido. Se quiser usar alguma imagem para ilustrar, fica a critério de vocês. Se a história for muito grande, tem que pensar no recorte, o que eu vou apresentar, que nem a que foi apresentada pelo Matheus, que foi colocada lá no Fantástico. O próprio Fantástico recortou, ou ele ou o Meila Torraca, né? A organizar ali. Tem mais um do F3C organizado, ótimo. Encaixou o Ítalo, ó. Outro do F3C. Mais um do F3A. Pode ser tri, pode ser quarteto, gente. Não precisa pôr os números, não, tá? De vocês. Eu organizo vocês. Se colocarem o nome, põe o primeiro nome e o sobrenome, porque, por exemplo, Júlia tem várias Júlias, né? Quando o nome é repetido, dá mais para confundir. Então, vocês colocam o nome e o sobrenome e a sala que é. O grupo em si, trio ou quarteto. Não quero grupo de salas diferentes, tá? Nós vamos tentar fazer os grupos dentro da própria sala, devido à questão das avaliações. Fica mais fácil depois para eu computar isso enquanto nota, porque isso vai valer nota também. Nós estamos pensando em organização de grupo,
para apresentar um trabalho e depois esse trabalho vai ser quantificado, tá? A Karine já comunicou que todas as atividades que a gente está fazendo com vocês, tá? Isso vale para atividades do Plural, atividades de outras plataformas. Nós temos uma plataforma nova aí que está começando a aparecer, mas vocês ainda não estão sendo cadastrados nela. Então, tem novidade chegando para vocês aí, ok? Pena não ter a estuda.com para o fundamental, que ele é excelente. Eu uso muito de manhã. O Ítalo já foi encaixado, não foi não, né? O Ítalo é do F3C? Que eu vi o nome dele aqui num grupo. Ô, Neide, Oi, diga. você disse que a gente tem que simular uma conversa com os numerados? Não, vocês vão fazer um diálogo com numeráveis. Essa conversa, Samuel, vocês vão lá no site, lá tem várias histórias escritas. Vocês vão escolher a história para fazer a narração de vocês. Certo? Tá. Então, o diálogo que eu estou falando é que vocês vão utilizar como ponte de apoio, como referencial, as histórias dos inumeráveis. Então, a gente vai criar uma própria narração usando outra, ou a gente vai... Vocês vão escolher o texto que está lá, que já foi feito, está redigido, mas vocês vão fazer a narrativa de vocês não escrita, mas falada. É como se a gente fosse fazer um teatro falado. Com modificações ou a gente vai seguir? Vocês vão tentar manter a estrutura do texto que está lá. E se não tiver fala, a gente pode ver. Se tiver fala, vocês podem inserir. Ok. Certo? Eu quero fazer sem fala nenhuma. Nós achamos que a história fica bacana com o narrador contando. Problema nenhum. Tá? Ok. Obrigado. E tentar fazer isso em formato de áudio. O foco nosso vai ser a voz. Vocês vão preocupar com a entonação, com a pontuação do texto, com a maneira de pronunciar, se tem efeito sonoro ou não, se vai colocar um fundo musical, certo? Esse tipo de recurso. Vocês vão trabalhar com a questão do áudio. Cada turma vai trabalhar com um tipo de recurso, com foco nos enumeráveis. Beleza? 2 minutos no máximo, tá, gente? Eu vou colocar as regras direitinho depois no bate-papo também, e na aula de quarta-feira eu friso com vocês. Neide, Diga. e se por acaso coincidir de ser a mesma história? É aí que tá. Eu vou precisar que vocês... É ótima a sua colocação. Tá, gente? Primeira coisa, de hoje até quarta-feira, já com os grupos definidos que vocês estão montando aí no bate-papo, vocês vão entrar lá no site e definir qual a história de vocês. Certo? E aí vocês vão me mandar a história de vocês. Pode ser aqui mesmo no bate-papo da nossa aula. Vocês entram novamente aqui e falam, nosso grupo, tá? Do F3A, escolheu história tal. Aquele que definir para mim as histórias lá primeiro, o outro já vai ter que escolher outra história. Não pode repetir, não. Tem história demais lá para poder repetir, certo? E que pode acontecer. Às vezes acontece da gente entrar e lermos a mesma história. Quantas vezes? Certo? Então, o foco é a gente pegar histórias diferentes, para que a nossa aula da apresentação seja uma aula cheia de histórias de anônimos, de pessoas desconhecidas, mas que foram representadas de alguma forma e que vocês vão ilustrar de outra. Beleza? O objetivo é esse. Eu tô vendo mais grupos de outras salas. O F3B não fez nenhum grupo ainda não? Agora eu vi. Do F3B aqui. Gente, Eu mandei no chat, Neide, olha lá. Ótimo, tem mais um aqui. Estão me perguntando, grupo de 5 pessoas. Se tiver 5, divide em 2 grupos. Certo? Coloca aí o 3 em um e chama mais uma pessoa, faz 2 trios. Evite mais do que 4 componentes, fica complicado para vocês trabalharem, ainda mais à distância. Né? Embora eu sei que vocês são muito bons nisso. Funciona muito bem. Enquanto vocês dão sequência aí, eu acredito que a maioria já está com os grupos formados, pelo que eu estou vendo, porque pela minha conta vai dar em média assim 8, 9 grupos por sala, certo? Então nós devemos trabalhar com as apresentações. Na nossa aula, de sexta-feira, caso a Karine precise da nossa aula para qualquer coisa, a gente ajusta, tá? E na nossa aula de segunda. E aí a gente vai fazendo os pontos de apoio. Se vocês tiverem qualquer dúvida, precisar de qualquer ponto de apoio, a gente vai trocando ideias. Vocês podem me mandar mensagem, seja por aqui,
seja lá pelo Clipe Escola, tá? Até tô precisando responder 3 que estavam lá, mas foi pouco antes de eu entrar para a aula de vocês que eu vi os recados. Acho que tinha uma do F3 também lá. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês prestem atenção, né? Principalmente aqueles que já tiverem mantido e organizado os grupos, tá? Quem não tiver feito, precisa se encaixar nos grupos aí. Se tiver sem grupo, vão verificar aí. Aqueles que sobrarem, a gente pode formar um grupo também. Mas o legal é que todo mundo possa um ajudar o outro a formar. Porque vocês se conhecem mais do que eu conheço vocês, né? Meu tempo de contato com vocês na sala de aula foi relativamente pequeno. Mas vocês, às vezes, estão lá desde o F1, então F1, F2, F3, vocês já têm uma bagagem, já trabalharam em grupo antes, já viram o que dá certo, o que não dá certo, e aí vocês vão me ajudando a ajustar isso. Eu acho que é melhor do que eu pegar pela chamada e falar número tal, número tal, número tal, e fazer um grupo, tá? De ser uma coisa imposta. Eu gosto de trabalhar mais com essa coisa de vocês me auxiliando do que de eu impor o grupo, tá? Bom, os grupos já estão aí quase todos formados. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aí, principalmente aqueles que já estão tranquilos nesse aspecto. As 2 frases que estão na tela, vocês estão visualizando direitinho? Porque para mim aparece a beiradinha vermelha aqui, eu acredito que vocês estejam vendo. Não tem áudio hoje na minha apresentação, não. Então é só a gente mesmo trocando ideia, tá? Vocês têm aí 2 frases, melhor dizendo, um poema e uma frase do Ferreira Goulart, que é esse homem magro, ele era magro, alto, né? De uma cara muito fechada, que vocês estão vendo aí na tela, tá? Ele também já se foi, não é um poeta vivo, mas aí do lado vocês têm traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Então, observe que ele está falando dos contrapontos, tá? E que ele é composto de outras partes, de outras pessoas, como em outras situações que a gente já havia comentado aí em outras frases. E ele joga bem com a estrutura poética, tá vendo? Como que ele brinca com a rima, mim, ninguém, não é uma rima perfeita, mas o som está mais alisado, mundo e fundo, tá? Ele repete o mim nas 3, melhor ainda, ele repete o mesmo verso nas 3 estrofes na primeira poesia dele aí colocada. Isso se chama anáfora, tá? Reforçando a musicalidade e reforçando o sentido. Depois aparece multidão e solidão rimando, pondera, delira também rimando, tá? Olhem a frase do lado. Como um tempo de alegria, por trás do terror me acena, e à noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, vocês observam que esse também é constituído de rimas. Né? Como eu tirei lá do Pensador, o site preferiu colocá-lo como se fosse um texto corrente. Mas vocês observam que onde tem reticência é um novo verso, tá? Que é como se tivesse uma quebra. Vocês vão ler como a ideia da quebra. Observe que o papel social, o papel do coletivo, vai estar sempre presente na poesia do Ferreira Goulart. E isso vai estar bem escancarado no livro de vocês. Deixa eu conferir a página aqui. Nós paramos exatamente nele na nossa aula passada, né? Chama Meu Povo, Meu Abismo, está na página 109. Eu vou jogá-lo na tela aqui. Na nossa última aula, nós terminamos lendo o poema juntos. Então, vocês lembram dele, fica mais fácil. Observe que essa ideia de que o outro faz parte dele, que está lá na primeira poesia, vai estar aqui nesse poema também, tá? O outro como o povo como parte, mas o povo como abismo. Por que será que ele vê o povo como parte e o povo como abismo? Porque a diversidade, ela aproxima, mas ela também afasta. E é isso que o Ferreira Goulart vai trazer isso pra gente, tá? Meu povo, meu abismo. Meu povo é meu abismo, nele me perco. A sua tanta dor me deixa surdo e cego. Meu povo é meu castigo, meu flagelo, seu desamparo, meu erro. Meu povo é meu destino, meu futuro. Se ele não vir em mim, veneno ou canto. Então, observa que o povo, para ele, é veneno e canto, tá? Então, mistura. Por que 2 coisas tão diferentes, tão antagônicas, né?
tão diversas, porque há uma diversidade. Olha a ideia da mão que o autor do livro escolheu para ilustrar o poema. Ah, tem um outro verso que eu li, né? Apenas morro, ele está deslocado. Então, observe que a mão é feita de várias pessoas, com várias faces, de diversas características diferentes, tons de pele diferentes, cabelos diferentes, homem e mulher. Então, essa diversidade refletida no povo, que é uma das coisas que a gente vai explorar na questão relativa à interpretação do texto. Vai apresentar aí também a questão gramatical, tá? Observando principalmente essa anáfora modificada. A anáfora, gente, é essa repetição semelhante ou idêntica no início de versos ou estrofes. Ele faz esse recurso de novo aqui, ele fez lá naquela frase que eu escolhi para abrir, naquele verso, melhor dizendo, né? Deixa eu ver ele aqui. Uma parte de mim, no traduzir-se, ele repetiu igualzinho. Nesse poema, ele faz uma modificação na anáfora. Então, ele constrói o que a gente chama de paralelismo sintático e semântico. Vocês vão estudar isso mais aprofundadamente no M1 e no M2. Mas o que seria esse paralelismo? Quando você tem lá o estudo lá da geometria, seja com o Bond, seja com a Fátima, da geometria e da matemática de uma maneira geral, de retas paralelas, uma do lado da outra, uma associada à outra, com determinadas características, medidas ou qualquer coisa nesse nível. Então, o que a gente tem aí do paralelismo sintático e semântico? Ele pega o mesmo pedaço, meu povo é, meu povo é, meu povo é, e muda o finalzinho, meu abismo, meu castigo, meu destino. Ao fazer isso, ele constrói uma nova significação para o texto que ele está construindo, tá? Então, isso é intencional. Bom, o que ele vai perguntar aqui? Observe o primeiro verso de cada uma das estrofes. Que função sintática desempenha os termos meu abismo, meu castigo e meu destino? E aí, vocês fizeram atividade aí no caderno? Conseguem me ajudar a responder? Os grupos todos já foram formados? Posso ficar tranquilo quanto a isso? Que eu vou anotar e quarta-feira eu dou um feedback para vocês se está faltando alguém. O que vocês me dizem aí? Fizeram a 1, A, B, C e D? Para a gente comentar juntos agora? Ou tem alguma dúvida? Ô, Neide, tipo, eu não entendo direito quando fala para falar sobre a função sintática e sobre a função morfológica. Tenho dúvida sobre as duas. E é comum ter essa dúvida, tá, gente? Qual a diferença da função sintática para a função morfológica ou para classificação morfológica? E quase sempre, quando for falar de morfologia, não vai vir a palavra função, mas vai vir a palavra classificação, certo? Função sintática, vocês vão lembrar, é o que aquela palavra ou aquela expressão, tá vendo que aqui tem mais de uma palavra, ó, meu abismo, meu castigo e meu destino, o que esse bloco vai desempenhar na frase? Ele vai ser sujeito? Ele vai ser objeto? Ele vai ser predicativo? Ele vai ser adjunto adverbial? Certo? Função sintática é isso. Sujeito, objeto, predicativo e por aí vai. Complemento. Agora, a classificação morfológica. Abismo. Abismo pertence a que classe de palavras? Me respondam. Qual a classe de palavras de abismo? Substantivo. Substantivo. De castigo? Também. Destino? Também. Certo? Então, classificação morfológica. Eu vou para a classe de palavras, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome. E função sintática, sujeito, objeto, complemento e assim por diante. Eu joguei as 3 frases aqui, porque eu acho que fica mais fácil vocês visualizarem comigo. O que é meu abismo, meu destino e meu castigo, se a gente fizer isso junto. Porque depois ele vai perguntar na letra B, qual que é o sujeito que se refere aos 3 termos? Vocês vão descobrir que é o mesmo sujeito. Por quê? Porque como ele usa uma anáfora, ele repetiu, certo? A letra C ela vai destoar um pouquinho, que eu vou precisar até voltar lá no poema. Mas a letra D, como se classificam os predicados dessas orações? Então dá para a gente fazer a B e a D com essas 3 frases que eu coloquei junto aí na questão para a gente fazer. O que a gente tem? Alguém quer fazer pergunta? Na B? Oi? Na B ou na A? Nós vamos responder A, B e D. Só vai ficar faltando a C. Só que nós vamos por etapa, tá? Então, primeiro, para a gente descobrir qual é a função sintática que está pedindo na letra A, eu tenho que partir do verbo.
Tá, o verbo é de ligação, meu povo é sujeito, e como meu abismo está se referindo ao meu povo, eu acho que ele é predicativo do sujeito? Exatamente. E vai ser a mesma coisa nas 3 frases. Então, eu fiz uma por uma aqui, ó. Verbo de ligação, verbo de ligação, verbo de ligação. Mesma estrutura, então eu vou ter o mesmo sujeito modificando ou tendo modificado o predicativo do sujeito. Meu povo, sujeito simples, certo? Meu abismo, predicativo do sujeito. Se eu tenho VL mais PS, que classificação de predicado eu vou ter aqui? Qual que é o nome do predicado que junta o VL mais o PS? Nominal? Nominal? Nominal, exatamente. E isso vai acontecer em todas. Então, meu povo vai ser sujeito simples em todas elas. Meu castigo vai ser predicativo do sujeito aqui. Consequentemente, predicado nominal. VL ali de novo. Meu povo continua sendo sujeito simples. Predicativo do sujeito, meu destino. Predicado nominal. O restante da frase. Então, vamos lá. Vamos responder a letra A. Que função sintática desempenha os termos meu abismo, meu castigo e meu destino? O que vocês responderam? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Todos os termos desempenham a mesma função que predicativo do sujeito. Precisa de colocar aquilo tudo ali? Não. Se fosse numa prova, vocês respondessem só para mim assim, PS, tá pronto, tá? Escrevessem predicativo do sujeito. Beleza. Ok? O que importa é que vocês consigam visualizar. E para visualizar, para entender, eu tenho que partir do verbo. Qual é o sujeito a que se refere esses 3 termos? Qual, gente? É o mesmo, por sinal? Meu povo. Meu Povo. Sujeito simples. Perfeito. Isso mesmo. Nas 3 situações, o sujeito é meu povo e é um sujeito simples. Nessa frase aqui, que foi até a resposta do livro, o mais correto é colocar isso aqui entre aspas, tá, gente? Porque você está mostrando ali o papel do bloco. Ou, quando a gente tem a possibilidade de estar digitado, colocar em negrito ou colocar em itálico também vale, tá? Bom, a letra C, eu vou ter que voltar, tá? Eu vou responder ela ali, mas eu quero que vocês visualizem comigo, porque ela é mais difícil de ser vista. Que outros termos do poema também desempenham a mesma função sintática que se referem o sujeito. O que vocês responderam nela? Porque eu vou voltar ali e comentar com vocês. O que vocês responderam na C? Ou tiveram dificuldade, não conseguiram entender? Porque pode acontecer também. O que vocês me dizem? Conseguiram fazer a C ou tiveram dúvida? Eu tive dúvida. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou Não, voltar... eu coloquei que é só na segunda e na terceira estrofe. Ele passou um carro? Na segunda e na terceira estrofe, que é meu flagelo e meu futuro. É isso mesmo. Mas aí é que está o ponto. Nem sempre o aluno entende. O que ele quer que vocês identifiquem? Meu abismo, meu castigo e meu destino foram classificados lá na questão como predicativos do sujeito, certo? Ele quer saber que outros termos do poema inteiro exercem a mesma função que de predicativo do sujeito, tá? Então, na verdade, eu tenho que observar se há outros verbos de ligação no meu texto. Não tem. Então, só pode ser referência a esses mesmos verbos colocados aqui. Então, nesse caso aqui, nele me perco. Então, se eu perco, eu já tenho outro valor. Eu tenho um verbo significativo. A sua tanta dor me deixa. Deixa também tem um verbo significativo. Não é de ligação. Então, não tem valor de predicativo do sujeito. O que acontece? Em meu flagelo, tá? Eu tenho ali a complementação do mesmo valor do meu castigo. Meu povo é meu castigo. Meu povo é meu flagelo. Ao escrever desse jeito aqui, ele correlaciona como se eu tivesse esse mesmo pedaço aqui, meu povo é, referindo-se aqui a meu flagelo, tá? Como se tivesse elíptico. Aliás, como se tivesse, não. Colocando esse termo de forma elíptica, escondida, oculta, tá? Retomando no segundo verso o primeiro em questão. Meu povo é meu destino. Meu povo é meu futuro. Então, são os termos meu flagelo e meu futuro, que exercem o mesmo papel que esses 3 termos que a gente já analisou como predicativo do sujeito. Beleza? Bom,
Então, vão responder que na letra A, valor de predicativo do sujeito, na letra B, que todos os três são sujeitos, é simples, meu povo. Letra C, os termos meu flagelo e meu futuro, que têm o mesmo valor de predicativo do sujeito. Como se classificam os predicados? Ó, quais? Quais os nomes? Iguaizinhos. Qual a classificação do predicado, gente? Predicado? Nominal? Nominal, exatamente. A gente já tinha feito, então todos têm predicados nominais, beleza? Meu telefone despertando para me dizer que faltam só 5 minutos. Vamos lá. Na 2, no trecho, a sua tanta dor me deixa surdo e cego. Olha essa frase. Pense o seguinte, cadê o verbo ali? Cadê o verbo, gente? Na frase, a sua tanta dor me deixa surdo e cego. Cadê o verbo? Deixa? Deixa. O que deixa? A sua tanta dor. A sua tanta dor é sujeito. Deixa quem? A mim. Está retomada aqui com o me. Como que essa sua tanta dor me deixa? Surdo e cego. Predicativo do objeto. Então, qual a predicação do verbo deixar? Qual é a transitividade? Qual é a regência? Qual é a classificação do verbo? Eu coloquei VTD. Muito bem, é VTD. Quem deixa, deixa algo ou alguém. Então, verbo transitivo direto. Nesse caso, o deixar está sendo associado ao me. Está deixando quem? A mim. Esse me que a gente está vendo aqui na frase, ele é o objeto direto, tá? Qual é o complemento do verbo deixar? Que é o que eu acabei de responder. Qual? Qual, gente, o complemento? Todo verbo transitivo direto tem um OD. Surdo e cego? Não. Complemento É o me? do verbo é o me. O surdo e cego é modificador do objeto, por isso que é predicativo do objeto. Certo? É isso que a gente precisa, porque senão a gente acha, quando é muito comum quando vem depois, gente, logo após a palavra, a gente acha que está ali. E às vezes está trocado. Isso vale para a posição do sujeito com o verbo, isso vale para a posição do objeto com o verbo, isso vale para outras classificações. Por isso que a gente tem que analisar a partir do verbo, localizar o sujeito e observar o que eu tenho na frase, certo? Então, nesse caso, deixar é um verbo transitivo direto, o seu objeto é o me, é um objeto direto. Aí, letra C, olha o que está perguntando. A que palavras os adjetivos, classificação morfológica, aí ele está perguntando agora para a função sintática, ó. Como adjetivo, que é na morfologia, surdo e cego exerce qual função sintática? Qual? Que eu já falei também. Predicativo do objeto. Exatamente. Predicativo do objeto. É como essa sua tanta dor me deixa, tá certo? Então, surdo e cego são predicativos do objeto. Então, se referem ao objeto direto me e desempenham a função de predicativo do objeto. Procurem relacionar isso aqui, tá? Como a resposta do livro fez referência, que está relacionada ao me, porque senão você não consegue visualizar isso daqui com o valor de predicativo do objeto, certo? Conclua. Qual é o tipo de predicado? Se eu tenho verbo significativo e predicativo, qual é o Verbo nome do nominal? predicado? Muito bem, isso mesmo. Predicado, verbo nominal. É o que nós vamos responder ali na letra D. Ficou tranquilo? À medida que a gente vai fazendo aos poucos, gente, o predicado verbo nominal vai ficando mais claro. Mas quando a gente pega ele no meio dos outros, é muito comum a gente trocar e não chegar na solução de que aquilo ali é um predicado verbo nominal, ou de ter dificuldade de achar o predicativo, se é do sujeito, se é do objeto. Se tem predicativo, né? Porque às vezes não tem. Vamos lá. Para ser predicado verbo nominal tem que ter, né? Deixa eu frisar isso, porque senão esquece. O poema trata da relação do eu lírico com o povo. Ele não fala meu povo, meu destino, meu povo é meu abismo, né? Não é isso? Então, trata da relação do eu lírico com o povo.
como o eu lírico se sente em relação ao povo. O que vocês responderam? Agora a interpretação de significação. Como é que ele se sente? Eu coloquei que o eu lírico se sente desconfortável em relação ao povo, como pessoas que lhe causam sofrimento e dor. Sim. Ou seja, é tão diverso que ele às vezes não sabe como se relacionar com aquilo ali, né? E nós vivemos isso constantemente. A gente tem dificuldade com o que é diferente. Por isso que é muito mais fácil a gente rotular e ter preconceito, não quero conviver e pronto, do que a gente tentar ajustar e crescer juntos, né? Que é o que é mais correto e melhor, porque eu acho que sempre nos acrescenta. Então, Então, é exatamente isso. Ele se sente muito ligado ao povo, mas muito incomodado. Como que a gente percebe isso? Ele coloca que o povo é sua dor, é seu flagelo, seu erro, seu destino, seu futuro. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, ele se sente incomodado diante desse povo tão complexo e tão diverso, certo? Qual é a relação entre o povo e a poesia do eu lírico? O que vocês responderam? Eu acho que está muito ligada a letra A. Ou vocês não responderam, ficaram com dúvida? Neide, eu fiquei um pouco em dúvida, então não sei se está certo. Diga. Eu coloquei que a relação entre o povo e a poesia do eu lírico é de conflito e de atrito. O eu lírico tenta se afastar do seu povo, já que o vê como um problema. Isso, eu acho que o atrito sim, mas ele observa ao mesmo tempo que é atrito. Pensa o seguinte, da palavra crise. A palavra crise não tem a ver com a saída da acomodação? Eu sei que está concluindo, tá, gente? Eu vou só concluir na letra B e deixar 4 para outra aula, porque já são 4 e 1 e vocês têm outra aula. Mas tudo aquilo que nos incomoda, que nos deixa perturbado, faz com que a gente também se transforme. Então, eu acho que o papel do povo na poesia é um papel de transformação. Ele se alimenta desse atrito e, ao mesmo tempo, isso te dá vontade de viver, te dá ânimo, certo? Que é o que está falando ali no final. Então, ao mesmo tempo que o incomoda, também te desperta e dá vontade de viver, te alimenta, vocês podem dizer assim, certo? Nós vamos deixar até a 3, eu deixo para comentar com vocês, acho que falta só 4 e 5, não é? Não, 4, 5 e 6. E tem mais um pouquinho falando dos signos. Aí a gente comenta isso na quarta-feira e trocamos ideia a respeito das histórias. Assim que vocês conseguirem entrar no site lá do Inumeráveis e definir as histórias, manda aqui para mim ou lá no Clip Escola, mas aqui é até melhor, porque aí o pessoal que for lá colocar a história já vê quem colocou, falar essa não vale, o outro grupo já escolheu. E não pode repetir em nenhuma das 3 turmas, tá? A história tem que ser diferente, lá tem muitas, então não precisa da gente repetir. Combinado? Até quarta, então, para a gente dar continuidade aos nossos comentários, às nossas questões. Valeu pela participação. Boas aulas para vocês, ok? Tchau, Neide. Tchau, galera. Tchau, Neide. Tchau, valeu. Tchau, Neide.